Ele mesmo disse isso para a gente: olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador e eu estarei com vocês todos os dias. Não era diferente daquilo que existia no privilégio que os discípulos tiveram de estar com Jesus todos os dias. Comiam com Ele, acordavam com Ele, andavam com Ele e dormiam com Ele. Qual é a diferença? Nós podemos acordar com Ele, andar com Ele, dormir com Ele, todos os dias da nossa vida. Mas a grande questão, queridos, foi o que foi acontecendo no desenrolar da vida de Jesus. 2 anos se passaram, 3 anos se passaram, 3 anos e meio se passaram. E eles cheios de expectativa. De repente, acontece algo que eles jamais iriam imaginar e nem sequer acreditavam. E Jesus, por algumas vezes, deixou bem claro para eles que importava que ele fosse preso, fosse morto. Mas ele também deixou uma expectativa de que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Só que a grande questão é que eles se apegaram tanto a Jesus, que sequer iriam admitir que Jesus poderia partir da forma como partiu e de uma forma assim tão rápida. Mas foi o que aconteceu. Pedro, por assim dizer, ele declara com muita convicção e com muita verdade, dizendo o seguinte: olha, todos podem te abandonar, todavia eu estou disposto até a morrer por ti. Porque se apegaram a essa pessoa, a um homem que se dizia ser filho de Deus, que veio para morrer e salvar o homem dos seus pecados. Um homem que viveu uma vida sem pecado. Isso, consequentemente, não tem como a gente não se sentir atraído por uma pessoa assim. Foi o que roubou o nosso coração quando você e eu tivemos um encontro com Jesus. Nós ficamos completamente alucinados por essa pessoa. Entregamos nossa vida e começamos a segui-los. Não por 3 anos e meio, alguns com 10, 15, 20, 30, 40 anos, seguindo Jesus, cheio de expectativa e cheio de esperança. O problema é que quando no processo acontecem algumas coisas, e que é roubada a nossa esperança, isso arranca de nós até mesmo a perspectiva de uma missão. E foi o que aconteceu com aqueles homens. Jesus é preso. E aquele ser que até então tinha autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, ele se entrega voluntariamente. E quando os discípulos, um deles, por exemplo, pega uma espada e tenta reagir, ele manda ele se aquietar e diz: deixa-se cumprir toda a Escritura. E ainda faz uma coisa alucinante, ele pega a orelha daquele soldado e coloca no lugar e a cura de alguém que estava ali disposto a prendê-lo. E aqueles discípulos começam num processo agora de medo e de terror. Porque aquele que consolava, aquele que estava próximo, estava preso agora. E ele começa a apanhar, aprisionado, não reage, não dá uma ordem para que os anjos viessem ao seu socorro, e vai se entregando como uma presa inoperante e fácil, sem reagir. Ninguém entendia absolutamente nada. E, consequentemente, o que permeava no coração desses homens? De que o seu líder, o Senhor, o Mestre, aquele que tinha autoridade, estava preso e não podia fazer nada, nem por si, nem por ninguém. Passando-se algumas horas de sofrimento, ele é levado a uma cruz. E eu fico imaginando que aqueles homens tinham uma expectativa de que ele se tornasse o rei dos judeus, com uma coroa, onde ele iria liderar a nação de Israel contra os povos, cheio de poder e autoridade. Mas ao invés de uma coroa de ouro, colocam sobre ele uma coroa de espinho. E ele fica preso, inoperante, numa cruz. E para piorar a situação, ele morre.
Agora, pensa numa coisa. O que aconteceu com a alma daqueles homens? O Consolador estava ali, morto. Tudo aquilo que ele havia prometido, morreu com eles. E morreu com Jesus. Todas as expectativas que eles tinham em Jesus, encerrou na cruz. Olhando para o alto, viram um homem crucificado, morto, e os sonhos daqueles homens morreram todos com Jesus. Isso tem acontecido com centenas de pessoas que começaram a caminhar do mesmo jeito que caminharam com Cristo Jesus, como os discípulos caminharam com Cristo Jesus. De pessoas que iniciaram muito bem, vendo tudo que Deus havia feito na sua própria vida e na vida de outras pessoas. E seguiram fielmente a esse mestre, cheios de expectativa, cheios de obediência, entendendo que o que Jesus, que era o líder deles, estava fazendo, direcionando, comissionando, era pura verdade. E não medir esforços para largar tudo para seguir Jesus. Mas da mesma maneira com que aqueles homens perderam a esperança, talvez muitos estejam aqui que perderam a esperança e a alegria da salvação. A alegria do prazer de seguir Jesus. O prazer, melhor dizendo, de seguir Jesus. Alguma coisa afetou no meio do caminho. Para aqueles discípulos foi simplesmente a morte de Jesus. E para você? O que parou você no meio dessa caminhada? Qual foi a luta, qual foi a dificuldade, qual foi a expectativa que você lançou sobre Deus, que interrompeu essa tua caminhada e que fez com que você parasse de se alimentar e não tem nem mais fé para poder comer? A palavra de Deus, ela continua sendo verdadeira, o que Ele prometeu para a tua vida continua sendo real. Todavia, algo parou você nessa caminhada e nessa jornada. Algo violentamente atingiu esse processo. E aí, tudo que foi esperança para o teu coração parou no meio do caminho. Eu não tenho dúvida que Deus quer restaurar alguns ministérios, algumas chamas. Deus quer aquecer novamente o coração de muitas pessoas que pararam no meio do caminho porque se decepcionaram. E eu até entendo que até o processo da cruz é essa a expectativa de qualquer um. Andando com aquele cheio de, como eu disse, cheio de esperança e de expectativa, e de repente tudo para na cruz. Só que se parasse a história de Jesus ali, todos nós deveríamos, assim como os discípulos, voltar a fazer o que havíamos feito, deixado de fazer antes. Só que a história não termina aí. Não terminou para os discípulos ali, não terminou para mim nem para você aqui, hoje. Tem uma outra história, o outro lado que foi contado e que nos enche de expectativa e de esperança e de convicção de que nosso tempo ainda não acabou e que a obra que Ele começou na tua e na minha vida não terminou. E Ele não vai parar isso enquanto Ele não vê se concretizar na tua vida. Mas Ele precisa reacender a chama, Ele precisa restaurar o teu coração, restaurar o ânimo, a força. E isso acontece quando Ele aparece ressurreto. A Bíblia diz que Jesus é o Consolador e eles ficaram sem consolo. Onde estava o Consolador deles? Crucificado. E agora, no sepulcro. Mas diz a Escritura que ao terceiro dia Jesus, Ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, Ele aparece para os discípulos. E toda esperança e expectativa é reacendida no coração daqueles homens. Um deles chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu não consigo acreditar, eu só vou ver se eu ver as marcas na sua mão. O furo do lado. E Jesus aparece mostrando e dizendo para ele: olha só, eu estou vivo. Ele reacende a esperança e a expectativa de todas aquelas pessoas, só que agora diferente.
Porque a Bíblia diz que toda autoridade lhe foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, e ele vem cheio de poder, cheio de graça. Então, se o primeiro momento de Jesus, enquanto aqui na terra, tinha sido cheio de expectativa para aqueles homens, você imagina agora um Jesus ressurreto, transformado, cheio do poder de grande glória. E ele aparece e ele reacende a chama do coração daqueles homens. Por que eu estou falando isso? Porque esse Jesus ressurreto precisa ser visto por você hoje, para que a tua esperança seja reacendida, o fôlego possa voltar. Você imagina agora Jesus indo em direção a Pedro, arruinado, a sua alma chocada, voltando a fazer o que ele tinha abandonado, sem expectativa, carregando culpa, medo. Imagina 3 dias que esse homem passou sabendo que ele havia traído Jesus, ou melhor, negado Jesus. Você já se imaginou, por exemplo, as 3 noites, se ele de fato conseguia realmente dormir? Imagina o que pensava esse homem durante 3 noites, 3 dias, melhor dizendo. E de repente Jesus aparece para ele, vivo, mais vivo do que nunca. E a primeira coisa que Jesus faz é restaurar a alma daquele homem. Talvez seja essa a tua condição. Talvez você tenha se enterrado acerca dos teus sonhos, dos teus projetos. Talvez como Elias, que após uma manifestação do poder de Deus, onde em primeiro momento ele dá uma ordem para que não haja chuva, para que não houvesse chuva. Logo depois, ele dá uma ordem para que chovesse. Ele faz um desafio com mais de 800 profetas. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, uma manifestação do poder, mas depois disso, ele fica com medo, se acovarda, foge e se esconde numa caverna. E o que acontece com a alma de um homem como esse? Um homem que acabou de experimentar tanto poder, tanta manifestação de graça, tanta autoridade. Talvez seja assim na sua vida, que experimentou tanta coisa em Deus. Quando você abria a sua boca, as pessoas se rendiam a Jesus pelo poder de Deus através da tua vida. Quantos milagres o Senhor operou através das tuas mãos? Quantas vezes você foi conduzido pelo Espírito Santo a andar e ir atrás de pessoas e com uma palavra de Deus para elas, restaurar aquelas pessoas? E quantas pessoas você foi conduzido para ministrar a palavra de Deus e resgatar essas pessoas das mãos do diabo? Mas talvez você esteja exatamente nessa condição, preso numa caverna, escondido, amedrontado, esquecendo que o mesmo Deus que te usou naquelas ocasiões é o mesmo Deus que te chama para você sair da caverna e ir para o lugar que Ele quer que você esteja. Mas essa decisão de sair da caverna, ela é tua. Ou talvez você esteja exatamente como aqueles discípulos que saíram da presença de Jesus, porque viram Jesus, um Jesus morto, escravizado, enfraquecido, sem reagir, achando que ele simplesmente não podia fazer, bastava uma palavra dele. Todavia, Jesus estava entregue a uma missão. Então pode ser que algo que esteja acontecendo na tua vida faz parte do projeto de Deus para você. Em Hebreus, a palavra de Deus declara que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Muitas coisas fazem parte do processo de Deus de nos transformar cada dia mais, até alcançarmos aquilo que Deus quer para que Ele nos utilize, se utilize de nós, para que possamos desempenhar um serviço para Ele e para a glória dEle. Então, o que de repente está acontecendo na tua vida e que você acha, e isso tem te paralisado, que faltou Deus, que Deus deixou de te amar, ou Ele se esqueceu de você,
Talvez você precisa mudar a perspectiva e entender que o que está acontecendo na tua vida é Deus atuando e transformando você de glória em glória até alcançar o que Ele quer. Ele quer extrair de dentro de você o que tem de pior, para Ele colocar aquilo que Ele quer, que é dele, dentro de você. Porque Ele sabe que enquanto você estiver ainda sem esse tratamento que Ele precisa te dar para te aperfeiçoar, você não vai servir para o propósito que Ele tem para a vida dele. 3 anos e meio, dava a impressão de que aqueles 3 anos e meio, aqueles homens perderam as suas vidas, porque lançaram-se completamente ao controle de um homem, que depois de 3 anos e meio morreu. Então eu fico imaginando de que valeu a pena largar tudo. Poderia ter ganhado mais dinheiro, poderia ter me formado em outros ensinos, em outras profissões. Eu poderia ter me dedicado a outras coisas, a outros projetos. Eu poderia ter viajado mais, conquistado mais. Mas eu peguei 3 anos e meio da minha vida e fiz dele nada. Talvez não sejam 3, 5, 10, 15. No final de tudo, você não viu o resultado que você esperava e parou e disse de que valeu a pena. Na tua perspectiva pode ser isso, mas na perspectiva de Jesus é outra completamente. E nós precisamos olhar a ação de Deus na nossa vida, na perspectiva dele. Ao 3º dia, Jesus ressuscita e a esperança daqueles homens é retomada. Então você imagina agora uma nova esperança dentro do coração daqueles homens. Porque agora ele estava debaixo de todo o poder. Então, se eles tinham já a perspectiva antes, e agora? Com Jesus ali. Eu fico imaginando a chama reacendendo no coração deles. A empolgação, o amor, a alegria de ver novamente que poderiam ainda prosseguir na caminhada. E quem sabe Jesus tenha que aparecer para você hoje. A esperança precisa ser reacendida hoje na tua vida. E eu sei que Jesus quer e reservou essa manhã para restaurar muitas pessoas aqui, em nome de Jesus. Algumas pessoas que estão com os joelhos trôpegos, cansados, vacilantes, e que já não tem expectativa nem esperança nenhuma, mas Jesus reservou isso hoje para mudar a tua sorte e dizer que Ele está vivo e que Ele reina e que tudo está debaixo do seu poder e que nada foge do controle dEle. E se você está em disciplina, em uma disciplina de Deus, entenda que Ele disciplina todo aquele que é filho, que Ele ama. Logo, se alguém está sem disciplina, como dizem Hebreus, logo vocês não são filhos, somos bastardos. Nós não podemos colocar em voga o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e o amor dele foi de tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho para nos resgatar. Então ninguém pode duvidar do amor de Deus. Então não importa o que cada um esteja vivendo, você precisa compreender, entender que é o Deus de amor que está no controle de todas as coisas. Se está acontecendo, é porque Ele tem um propósito nisso tudo. E no fim, Ele se levantará. Você pode não compreender agora, mas um dia você vai compreender. Foi o que Jesus falou isso para Pedro. Pedro, o que eu faço agora não compreende, mas você vai compreender. A grande questão é o que nós precisamos fazer, lançar o pão sobre as águas, na expectativa de que em algum momento a gente vai colher. Talvez quando você joga o pão, ache que os peixes vão se alimentar e não valeu de nada. Mas amanhã você pode estar faminto, lançar um anzol e pegar o peixe que se alimentou do pão que você lançou. Só que dentro de uma perspectiva pessimista, você pode achar que isso não é nada. Mas aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus vão seguir crendo, apesar das circunstâncias que pareçam ser adversas. Eu quero te animar, de fato, a sair da caverna que você se meteu. Assim como na visão de Ezequiel, que o próprio Deus chama o profeta e diz assim: pode esses ossos voltar a ter vida? Para ele,
Quando ele olha dentro de uma perspectiva humana, é impossível. É impossível para mim, é impossível para você, você ser retornado a uma condição que Deus colocou você em um momento que você saiu dela. Talvez um pecado que te atingiu no meio do caminho, você abraçou o pecado e depois disso nunca mais se levantou. Talvez uma decepção que envolveu algum irmão que errou contigo de fato. Mas isso não deve ser motivo para que nos pare. Porque aquele que um dia veio, morreu por nós, ele nunca nos decepciona. Porque ele é fiel para cumprir toda a palavra que ele falou acerca de mim, acerca de você, acerca de todos nós. A grande questão é como é que eu vou enxergar isso. Dentro de um processo que o Jesus ele está morto, ou de um processo em que nós entendemos que Jesus está vivo, cheio de poder, de graça e de sabedoria. Bem, quando Jesus, ele entende que o momento chegou para ele subir, eu quero que você também vá ali junto comigo, Jesus subindo. A primeira expectativa foi quando Jesus esteve, o Consolador. E aí ele morre, eles se sentem sem esperança nenhuma. Agora Jesus vem, aparece para eles, e a esperança se renova. Só que depois de um tempo, na presença de 500 pessoas, Jesus começa a subir. Então você imagina novamente como fica a alma dessas pessoas. Ele vai embora. E a minha esperança? Criou uma expectativa de todos eles ficarem olhando para o alto e vendo Jesus indo embora. Pensa nisso. Mais uma vez, a alma daqueles homens se preocupa novamente. Mais uma vez, estamos sendo deixados, largados, abandonados. Ele vai embora e nós? Mas Jesus deu uma ordem para eles, assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Eu enviarei o Consolador, ele já havia prometido. Ou seja, depois que Jesus sobe, vem o Espírito Santo, e o mesmo Consolador continua em nós, através do Espírito Santo. Ou seja, continuamos cheios de esperança, cheios de expectativa. Aquilo que aparentemente para aqueles homens estavam morrendo novamente, o Espírito Santo desce e agora começa a cuidar de cada discípulo seu, de Jesus. Cada discípulo de Jesus. Eu quero te dizer o seguinte: se você está sem esperança, é apenas um conceito seu, porque o Espírito Santo mora em nós. Jesus falou o seguinte: eu enviarei outro Consolador. Ele era o Consolador enquanto ele estava aqui. Mas quando ele subiu, ele não nos deixou órfãos, ele deixou outro Consolador. E esse Consolador nos consola nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Nos enche cheio de esperança e nos enche de poder, porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder está em mim e está em você. Nós estamos repletos de Deus. Então está na hora de você e eu nos levantarmos. Quando a Rosângela chegou aqui e disse que Jesus estava nos chamando para o secreto e dizendo que se alimentem, comam, pode crer. Quanto mais você tiver fome dele, mais ele vai saciar a tua fome. Quantas pessoas pararam de se alimentar nessa caminhada por alguma questão? Aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida, Ele não só quer renovar e restaurar, como também Ele quer te utilizar como um instrumento de vida para a transformação de outras pessoas. Isso não pode morrer com as suas decepções. Isso não pode morrer com as suas frustrações, com os seus medos ou até mesmo com a sua covardia, não. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui em nome de Jesus. E Ele vai te tirar das cinzas, te posicionar, te encher de esperança e fazer com que você volte a fazer aquilo que você parou um dia.
Ele está em nós, está entre nós, e através de nós Ele quer ser conhecido. E eu creio que Deus quer fazer isso na vida de algumas pessoas aqui. Por quê? Porque é possível que você esteja carregando esse processo de demolição dentro de si, já por alguns anos. Há muito tempo, talvez, você tenha voltado a fazer o que você um dia havia aberto mão. Você que largou tudo uma vez para seguir Jesus, e dentro desse processo, com a mesma decepção, você voltou a fazer as mesmas coisas. Eu acho fascinante em Lucas, quando aquela narrativa acerca do caminho de Emaús, quando Jesus, depois de ressurreto, se aproxima de 2 discípulos, e ele faz uma pergunta, que é aparentemente para aqueles 2 homens, uma pergunta absurda. O que tinha acontecido? E ele fala: você não sabe o que aconteceu? Aquele Jesus em que nós críamos que ele seria o resgatador de Israel, o restaurador, ele morreu. Acabou a esperança, acabou a expectativa. E dentro daquele discurso, naquela conversa, Jesus dá a entender que ia seguir adiante. E os discípulos falam assim: olha, vem estar conosco. Talvez seja você que está deixando Jesus escapar, deixando ele partir. Você precisa trazê-lo para a tua casa, que é o teu coração novamente, e dizer: vem. Deixa ele se alimentar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem sabe você não precisa, e esse texto em Apocalipse está falando à igreja, de pessoas que colocaram Jesus para fora, por algum tipo de situação. É possível que, assim como aqueles discípulos, no momento que Jesus esteja falando com você, o teu coração arde. E Jesus, ao partir o pão, os olhos daqueles homens se abriram, e Jesus desapareceu, e ele fala: porventura não ardiam os nossos corações quando ele estava conosco, quando ele falava? Quem sabe o seu coração precisa arder novamente pelo Senhor. Quem sabe você não precisa de fato, de verdade, pegar a quantidade de uva que for necessário, comer mais dele. Se alimentar dele, para que você esteja revigorado, para que você possa alimentar outros. Chega, perdoe-me o termo, de ficar lambendo suas feridas, amargurados, caídos, se sentindo vítimas, se vitimizando com as situações adversas. Pensa no teu mestre que te chamou, que passou por todo tipo de situação adversa, mas isso não foi suficiente para pará-lo, ele foi até o fim. Ao ponto dele chegar e dizer assim: está consumado. Você pode dizer isso para o Senhor hoje? Está consumado? Será que você pode dizer aquilo que o Senhor te deu para você fazer? E você é capaz de dizer o seguinte: está consumado? Ou ainda não? Todavia, eu quero te dizer o seguinte: hoje é um tempo e é um momento de você se reconectar com o Senhor. E você deixar tudo aquilo que tem te parado no meio do caminho. Voltar ao início de tudo. Lembrar de onde você caiu, aonde você parou. E recomeçar a tua trajetória sabendo que você está cheio do Espírito Santo, porque Ele mora em você. Isso só depende de mim, só depende de você. Eu lembro da minha trajetória que um tempo eu parei no meio do caminho. Parei. Só que você não para, você retrocede. E à medida que você retrocede, você vai se inutilizando para Deus. Mas Deus quer muito você.
porque Ele precisa que o Evangelho chegue a outras pessoas. Mas do jeito que você está, Ele não pode te usar. Mas Ele não quer simplesmente te pontuar e te dizer como está o teu estado. Ele quer mostrar de fato como é que está o teu estado, porque Ele quer te restaurar, te renovar, te fortalecer, te animar, te encher da presença dEle, tornar novo tudo de novo, resgatar você de onde você está, tirar você da caverna, tirar você do sepulcro, tirar de um monte de ossos secos que não servem mais para nada e dar vida, e soprar sobre tua vida o fôlego da vida e o Espírito Santo, para que você se sinta renovado pelo poder do Espírito Santo. Talvez você, que foi utilizado com muitos dons do Espírito Santo, você enterrou isso. Parou no meio do caminho. O Senhor não quer te condenar, Ele quer te restaurar, quer te limpar. Quando Ele pega Pedro e Ele diz assim: Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. O Senhor quer retomar a tua caminhada. Você tem muito trabalho a fazer. Tem muita coisa que você viu Deus fazendo, que te empolgou. Muitas coisas que você viu e foi instrumento de Deus para restaurar outras pessoas, e que você parou no meio do caminho. Mas hoje o Senhor te chama para um recomeço. A gente está vivendo num mundo em que uma igreja séria, com discípulos comprometidos que amem o Senhor mais do que tudo, se coloquem de pé e se posicionem para resgatar tanta gente que está se perdendo. Deus, Ele te resgatou para resgatar pessoas. Ele te reconciliou para ser um instrumento de reconciliação. A obra que Ele faz é uma obra completa. E se você não enxergar o momento de Deus para a tua vida, é bem provável que você passe a sua vida inteira lamentando por duas coisas: pelo aquilo que Deus permitiu na tua vida, ou lamentando porque você poderia ter se levantado e não fez. E não importa a sua idade, por mais novo que você seja, ou por mais velho que você ache que é, o mesmo Espírito Santo habita tanto em um quanto o outro, e está disposto a te usar para a glória dele.